Então, vamos lá. Então, nós estamos com esse primeiro aula nossa, desse módulo, né, do sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso. Então, hoje nós vamos abordar a questão do sistema nervoso, né? Então, hoje nós vamos estar falando do... Então, gente, o sistema nervoso do nosso organismo, ele é dividido, né, em duas porções, que é o sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico, ok? O sistema nervoso central, então, gente, ele está dividido em encéfalo e a medula espinhal, o espinal, né, como algumas pessoas falam. Eu prefiro falar espinhal, porque como a gente fala da espinha, então eu prefiro falar sistema, no caso, a medula espinhal, ao invés de medula espinal. Mas a medula espinal também está certa, tá? A nomenclatura ela não está errada, não. Então, esse trecho aqui é o nosso sistema nervoso central. O resto, tudo que vocês estão vendo aí, de azul, é o nosso sistema nervoso periférico, que são todas as nossas ramificações nervosas, né? Que saem da nossa coluna, da coluna vertebral, para ramificar para todos os nossos membros e tronco, ok? Então, esse é o nosso sistema nervoso periférico. Mas não vamos abordar ele hoje, não. É só para a gente saber que tem essa divisão, mas hoje o nosso enfoque mesmo é no sistema nervoso central, ok? Então, gente, o nervoso, ele começa a ser formado, né, quando começa a concepção, e ele começa a ser formado entre a terceira e a quinta semana de gestação, né? Ele é derivado, então, da nossa ectoderme, né, que é a nossa lâmina basal, e ele, então, ela se dobra para formar o tubo neural, e entre a terceira e a quinta semana. É por isso que é tão importante, gente, no começo da gestação, ou até antes, né, quando a mulher se planeja para ter uma gestação, ela está fazendo uso do ácido fólico. E quem faz essa solda desse tubo neural é o ácido fólico. Ele age como se fizesse realmente essa solda. Porque quando não existe essa solda correta, pode haver problemas, né, igual nós vamos ver daqui um pouquinho, de espinha bífida, lábio leporino. Alguém já conhece alguém que tem o lábio leporino? Onde não existe vamos supor, a pessoa que não tem o fechamento correto do lábio, né? Tanto do lábio quanto o palato duro e o palato mole, às vezes, eles ficam uma fissura, que não fecha direito. Isso tudo é devido também ao ácido fólico, né? Foi uma deficiência do ácido fólico ali e não houve esse fechamento correto, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas nós somos divididos certinho no meio. Vocês verem essas, inclusive tem até algumas questões de solda. Onde a gente pega no meio do nosso lábio, esse biquinho que a gente tem, é um encontro, né? Onde houve essa solda. As mulheres, quando elas estão grávidas, a gente chama de linha alva, que no meio, né, da barriga, você pode ver que tem uma linha certinho. Ali é feito onde ocorre a solda. Então, essa lâmina da ectoderme, quando ela se fecha e ocorre essa solda, e é onde a gente, né, percebe, até depois de adulto, que a gente tem essa solda no meio do corpo certinho. Ok? Então, gente, a média geral que deve ser usado do ácido fólico é de 400 microgramas diários, entendeu? E a gente usa o ácido fólico, pelo menos, eu prescrever para as minhas gestantes, até o final da gestação, porque tem algumas anemias também, que o ácido fólico ele ajuda a prevenir algumas anemias, especialmente a anemia perniciosa, não no caso, a ferropriva, ela é mais questão do ferro mesmo, mas tem algumas anemias que o ácido fólico ajuda, né, a combater também. Por isso que é tão importante a gente estar introduzindo, né, esse ácido fólico, quanto mais precoce possível. Quando, né, a gestante se descobre a gestação, quanto mais precoce a gente começar a utilizar esse ácido fólico, é mais benéfico para, né, a gestação dela e para o feto. Ok?
Meninos, a célula do sistema nervoso, ela é formada, né, por dois tipos de células. Então, nós temos os neurônios, né, que são as células funcionais do nosso sistema nervoso, e as células da glia, ou células gliais ou neuróglias, né? Todas essas três nomenclaturas, e está certo, tá, gente? Se vocês quiserem usar células da glia, células gliais ou neuróglias, as três nomenclaturas estão certas. Então, nós vamos ver o neurônio, né? Mais. Então, gente, os neurônios são as unidades morfofuncionais do nosso sistema nervoso. É eles que têm a função de gerar o impulso nervoso e é eles que têm também a capacidade de processar as informações. Então, o neurônio é realmente a estrutura funcional do sistema nervoso, são os neurônios. Eles fazem as conexões, né, nervosas e eles que fazem também essa questão de processar os nossos pensamentos, de processar, de mandar os impulsos para poder controlar o nosso sistema como um todo, igual a temperatura, os nossos batimentos cardíacos, o nosso movimento respiratório, tudo o nosso movimento involuntário do nosso corpo é os neurônios que fazem, né? E bem como também os movimentos voluntários, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de movimento, de levantar o braço, de levantar uma perna, de assentar, então, falar, tudo isso você está fazendo através de neurônio. O neurônio está enviando o impulso nervoso para o músculo desenvolver a função. Mas tudo isso é gerado no nosso encéfalo, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas tudo isso depende dos neurônios. Os neurônios, se não tiver ele, você não consegue pensar, você não consegue agir, porque é ele que faz tanto a transmissão do impulso, para que esse impulso chegue ao músculo, quanto mesmo de processar mesmo as ordens, os pensamentos e ordenar tudo isso aí. Então, gente, o neurônio se divide em corpo do neurônio, dendrítios e o axiônio. Então, ele divide, né, nessas três partes. Então, nós vamos estar olhando aqui como que é o neurônio. Olha, então, esse aqui é o núcleo, né, do neurônio. Aqui em cima nós temos os dendritos, tá? Parece uma árvorezinha. Esses são os dendritos. Aqui nós temos o axiônio, né? E aqui a terminação do axiônio, tá? E esse aqui, gente, negócio que é importantíssimo, esse branquinho aqui, ó, é a chamada bainha de mielina. Esse aqui nós vamos ver que, nossa, ele tem uma função muito importante de que essa bainha aqui, ela ajuda a acelerar o impulso nervoso. É como se fosse, por exemplo, o impulso, se eu tivesse que transcorrer todo esse axônio aqui, ele demoraria muito tempo. Como a bainha de mielina, ele vai pulando de gomo em gomo desse aqui, ó. Então, ele consegue ser transportado muito mais rapidamente do que quando não tem essa bainha de mielina. Entenderam? Então, ela faz essa função dela é muito importante de acelerar o impulso nervoso. Ok? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se estiver muito rápido, vocês me falam aí, me dão um retorno aí, tá bom? Eu vou tocando o barco aqui. Se qualquer coisa, vocês podem me falar aí que a gente volta, a gente se detém em alguma... Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ok, tá tranquilo. Beleza, Cris. Então, vamos tocar o barco. Então, gente, como o neurônio é a célula funcional do nosso cérebro, né? Então, nós temos a célula da glia. A célula da glia, gente, ela é uma célula de sustentação. Então, ela tem, olha, a função dela, nutrição, sustentação, e ela acaba que ela repara os neurônios também, tá? Então, ó, a célula da glia tem a função de nutrição, proteção e sustentação dos neurônios, e estão presentes de forma mais numerosa no sistema nervoso do que os neurônios. Em média de 5 células da glia para cada célula de neurônio. Então, se você for analisar o cérebro, você vai encontrar muito mais células do que os neurônios. Então, gente, quais são as funções, né? Que essas células da glia, elas são divididas em algumas células, e quais são as funções delas especificamente falando? Então, elas são divididas em micróglias,
São divididos em micróglias que fazem a fagocitose. Então, ela fagocita, às vezes, alguma bactéria, algum vírus que consegue passar pela nossa barreira encefálica, ele consegue fagocitar, a função dele é fagocitar esses micro-organismos, e ele faz a limpeza também. Vamos supor, alguma célula que ficou destruída por algum fator, essa célula da micróglia faz uma limpeza. Ela fagocita essas células que ficaram em desuso, então ela tem essa função de limpeza do nosso encéfalo, ok? Os astrócitos, gente, que nós vamos ver ali na frente, depois do próximo slide, a aparência dele é como se fosse um sol, uma estrela, um sol. Então, por que chama astrócito, de astro, tá? A função dele é suporte dos neurônios, para não deixar o neurônio solto no espaço, ele fica como parte de sustentação do neurônio e da barreira hematocefálica, e ele que impede de muitas substâncias químicas e muitas bactérias ou vírus de conseguir acessar o nosso encéfalo, tá? Então, ele ele seria como uma proteção de barreira mecânica mesmo, ok? E tem as células ependimárias, que está relacionada à produção do líquor ou do líquido céfalo-espinhal, tá? E esse oligodendrócito aqui também ele é muito importante porque ele faz a função de quê? Da nossa bainha de mielina. Ele acaba que ele repara as bainhas de mielina. Então, ele é importantíssimo também para essa questão da reparação da nossa bainha de mielina. Só um minutinho. Ok. Vamos para o próximo. Então, gente, aqui uma estrutura não ficou muito legal. A única que eu achei foi esse aqui, não está muito claro, não. Ficou um pouquinho embaçado, mas eu acho que dá para a gente ver. Então, assim, as micróglias, onde a gente pode estar vendo aqui, então, esse aqui que vai fazer a fagocitose, tá? Aqui, ó, embaixo aqui, nós temos então, aqui as células epidendimárias, que vai fazer, né, a produção do líquor, que é o que... E esse líquor, gente, ele é importantíssimo porque ele que faz a questão da nutrição, tá, do cérebro, ele que leva oxigênio e que leva glicose, principalmente, para ser consumido através das células dos neurônios e essas células da glia também, tá? Então, ele que faz esse líquor que vai trazer ele que vai trazer a nutrição e o oxigênio até as nossas células do encéfalo. Ok? Esse aqui, esse oligodendrócito, que eu falei com vocês, que fazem a reconstituição da bainha de mielina. Então, ele tem uma função muito importante, porque sem essa bainha de mielina, a gente vai ver que dá muito problema, tá? Então, você vê, ó, tem aqui no neurônio terminal aqui, de um lado e do outro, ó. Eles estão fazendo a bainha de mielina. Ele já está anexado à célula aqui, reconstituindo ou fazendo a bainha de mielina, tá ok? E o outro que ficou faltando, que eu não estou conseguindo ver, porque meu gosto está em cima do... Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho. É o do sol lá, os astrócitos, né? Os astrócitos são esses de baixo aqui, ó. Esse último que tá vendo, parece um solzinho, ó, parece uma estrela. Então, esse aqui, ele tem a função de quê? De sustentação e da barreira no caso cerebral, para não deixar os micro-organismos de algumas medicações passarem nessa barreira do nosso cérebro, da barreira cerebral aí, ok? Então, gente, o sistema nervoso e tem algumas patologias, quando a gente viu lá que ou acontece alguma coisa de o ácido fólico ou alguma malformação, pode acontecer no nosso sistema nervoso. Entre elas, uma das mais comuns que a gente vê é a espinha bífida. Alguém já ouviu falar em espinha bífida?
Gente, aqui parece que o áudio tá me cortando um pouquinho. Como é que tá aí o áudio? Me dá um retorno, por favor. Está ok. Tá ok? É porque tem algum aluno falou que o áudio estava cortando. Tá ok. Então vamos lá, gente. Gente, me responda. Alguém conhece alguém que teve ou já ouviu falar em espinha bífida? O que é espinha bífida? Não? Eu tenho um parente que tem, né? Ele é filho da minha prima. É. Inclusive, ela é enfermeira também. Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa, mas Ipatinga tem um índice de espinha bífida muito alto. Isso não é muito comentado, porque, como Ipatinga, muitas coisas ficam meio que obscuras, né? Mas a gente não sabe se é pela questão da contaminação do nosso lençol freático, ou se é pela questão da poluição mesmo, que a gente, desde que começa a vida que a gente está respirando essa poluição, então, mais para frente pode acarretar algum problema, mas o índice aqui é muito alto de espinha bífida, tá? E nós vamos ver aqui um pouquinho o que se trata essa espinha bífida, gente. Então, essa espinha bífida, o que é? É uma malformação, lá no finalzinho, lá perto do cóccix, ele não fecha, ela não fecha lá, ou ela no cóccix, ou então na L5, L6 ali, no finalzinho da coluna lombar, ele não fecha no caso das vértebras, elas ficam abertas, elas não conseguem se fechar. Aí nós vamos ver aqui o que acontece. Há um extravasamento, às vezes, da meninge e do líquido, né, cefalorraquidiano, que é o líquido, eles fazem tipo como se fosse um cisto, né? Então, ela pode ser oculta, que aí tem uma camada de pele por cima, então, às vezes, não dá para ver. Mas só que é interessante que, às vezes, a criança costuma nascer com um tufo de cabelo nesse local. Então, quando o pediatra pega o bebê e vê que ele nasceu, né, com aquele tufo de cabelo, geralmente já se pensa na espinha bífida. E aí eles fazem, né, no caso, raio-x, para ver se realmente se constata a espinha bífida. Aí é a espinha bífida oculta, que é essa primeira que nós temos aqui. Agora, quando é meningocele, vocês vão ver que já é uma espinha bífida projetada mesmo para fora, só que ele não tem a medula, né? A medula está intacta no local, mas temos só o líquor, né? Que é o líquido cefálico, mas não temos a questão do nervo ali, não. Só temos mesmo o líquor. E a mielomeningocele, que é a mais complexa e a mais comum, infelizmente, aí nós temos tanto o líquor quanto a projeção da nossa do nosso nervo ali, tá? Então nós vamos ver aqui a diferença de cada uma aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Esse primeiro caso aqui é a espinha bífida, ela é oculta, tá vendo? Ele não tem, ele tá faltando a vértebra aqui, não tá fechada direitinho, como deveria estar as outras, tá vendo? Ele está faltando aqui, mas tanto o nosso nervo, né, espinhal, tá dentro aqui direitinho, ele não saiu, e não tem nem líquido para fora aqui também. Então, isso aqui é oculta. Geralmente, o que pode acontecer, igual eu falei com vocês, nascer a criança com um tufo de pelo nesse localzinho aqui, ó. Aí o médico já suspeita de espinha bífida. Esse aqui, você vê que extravasou o líquor, né? Deu o cisto, né? É um cisto que está aqui, mas a medula espinhal está quietinha aqui no local dela também. Agora, essa é meningocélica, tá? Agora, essa aqui é que eu falei que é a mais complexa, ó. Essa aqui tem tanto o líquor quanto a medula. Então, essa aqui, ó, aí é cirúrgico, tanto essa aqui também é cirúrgico, tá? Essa também é cirúrgica, as duas são cirúrgicas, mas essa aqui é a mais complexa, porque vai ter que reconstituir isso aqui, vai ter que colocar, né, a medula no local certinho, tá? Para poder
a espinha voltar ao local. E hoje, gente, nós temos a opção, essas cirurgias, elas são feitas intrauterina. Às vezes, quando você consegue identificar essa malformação com o feto ainda, né, aí geralmente com 20, 24 semanas, geralmente no ultrassom morfológico, consegue identificar, essa cirurgia ela é feita, então, intrauterina. Faz a cirurgia, o bebê continua lá dentro, a recuperação é fantástica e recupera muito mais fácil, né, muito mais rápido, porque está em meio líquido, então a recuperação é bem mais tranquila e quando o bebê nasce, ele já nasce saudável, já nasce sem esse problema, tá? E quando não ocorre, infelizmente, a gente tem esses quadros, olha, para vocês verem aí, olha como que é a espinha, bífida. Essa bolsa aqui, ó, é líquor, tá? E provavelmente esse caso, como é um caso bem amplo, tá vendo? Uma espinha bífida bem protuberante, provavelmente aqui tem um quadro já também de ter a medula, né? Já está projetada aqui dentro dessa vesícula também. Entenderam? Então, quanto mais cedo descobre, né? Intrauterina ainda dá para poder fazer esse processo cirúrgico e é bem mais tranquilo lidar com isso, porque o bebê, na hora que nasce, já nasce saudável. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então, vamos. Gente, então, o nosso sistema nervoso central, ele é composto, como eu falei com vocês, né, do encéfalo, né, que é o nosso cérebro, a ponte, o bulbo, o cerebelo e a medula espinhal, ok? Então, esse aqui é o sistema nervoso central. Então, já vimos lá a patologia, mas nós vamos ver agora qual parte, né, faz o quê direitinho, a divisão do nosso sistema nervoso central aqui, para ver o que cada parte faz. Meninos, então, nosso encéfalo aqui, ó, toda essa parte, essa estrutura, tanto começando do nosso encéfalo, do nosso cérebro, né? Quando a gente fala em encéfalo, a gente está falando dessa estrutura como um todo, né? De cérebro, de cerebelo, de tronco cefálico e de medula. Então, medula já então, o sistema nervoso central, é medula também. O sistema nervoso central é toda essa parte aqui. E ele é recoberto, gente, tem uma questão de proteção, que são nossas meninges, tá? Então, tem uma mais superficial aqui, ó, perto do osso, do nosso crânio, que se chama a dura mater, nós vamos ver. Aí tem a aracnoide, que é a segunda camada, e tem a pia mater, que é a camada mais aderida ao nosso sistema nervoso central. Então, ele serve de proteção e serve também de transporte, né, de oxigênio, como nós vimos, e de O2, para nutrir o nosso tecido cerebral e o nosso tecido do encéfalo, né, do cerebelo e do cérebro. Então, ela tem essas duas funções, de proteção e de transporte de nutrientes de O2. Então, gente, ela é, como eu falei, dura mater, que é a mais dura mesmo e a mais próxima do nosso osso craniano, a aracnoide e a pia mater, que é a mais aderida, né, ao nosso sistema nervoso central. Essa aracnoide, gente, o nome dele é de aracnoide por causa de aranha mesmo.
porque a formação dela, ela parece realmente com uma teia, né, de aranha. É onde o líquor, que é o espaço aracnoide, que faz esse transporte, é feito entre a aracnoide e a pia mater. Então, esse transporte desse líquor, ele fica entre essas duas meninges, tá? Alguém me falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O slide mudou para meninges. Não, tá certo, aqui nós estamos falando das meninges mesmo. Alguma dúvida, gente? Cris, alguma dúvida? Nós estamos falando, no caso, é da meninge mesmo. Não, é porque no caso a Poliana estava falando que o slide dela ainda está na espinha bífida. Aí eu falei que deve ser por causa da internet dela, que deve que já mudou para meninges. Entendi, é porque não apareceu, eu achei que tinha falado aqui. Perdão. Então, gente, vamos ver aqui. Então, aqui nós podemos ver, ó, nós temos a pele, né? A poneurose, periósteo, o osso está aqui, tá vendo? Então, bem coladinho no osso, nós temos a dura mater. Olha para vocês verem a estrutura aqui, olha como é que a aracnoide é, tá vendo? Parece uma teiazinha de aranha, olha. Então, nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é essa mais ao fundo aqui, nós temos o espaço, né, subaracnoide, que é onde nós temos o transporte do líquido. O líquido vai ficar nessa estrutura aqui, entre a aracnoide e a pia mater. A dura mater, ela é a mais densa, né, a mais grossa, então ela está mais aderida ao osso, a aracnoide no meio e a pia mater mais aderida ao nosso sistema nervoso. Ok? Com função, volto a repetir de novo, função de proteção, né, mecânica contra batida. Vamos supor, a pessoa, quando tem bate a cabeça, né, ou vamos supor, o carro bate, se tem um chicote do crânio muito forte, então, na hora que chega esse impacto, vai para o osso, do osso passa para a dura mater. Na hora que chega na aracnoide, ele já tem uma absorção desse impacto, porque vai pegar no meio líquido, tá? Então, esse impacto é absorvido até que ele chega no nosso encéfalo, ele já chega com menos potência do que se não tivesse esse meio líquido aí para poder proteger, ok? Então, é de proteção mesmo e de nutrição. Então, ó, funções: transporte do líquido cefalocraniano, que é o líquido, né? Proteção, transporte de glicose e O2. Nós já falamos isso, então. Então, gente, o cérebro é um dos principais órgãos, né, do nosso corpo, dividido em dois hemisférios, lado direito e lado esquerdo, e que coordena a parte inversa do corpo, né? Então, não sei se vocês sabem disso, mas a pessoa que tem um acidente vascular encefálico, ou AVC, o que acontece? Se esse AVC ele acontece na parte esquerda do cérebro, o comprometimento fica na parte direita do corpo, né? E vice-versa. Se você tem um AVC na parte direita do cérebro, a sua parte esquerda do corpo que fica comprometida. O cérebro, os lobos, né? Direito e esquerdo, eles comandam a área inversa no corpo da gente, ok? Então, ele é composto por esses dois hemisférios, que eles são unidos, gente, pelo corpo caloso, né? O corpo caloso é que faz a união dos dois hemisférios, do direito e esquerdo do nosso cérebro. Gente, aqui tem uma visão do corte cerebral. Observe bem essa estrutura aqui, nós podemos ver uma parte mais escura, tá vendo aqui, bem no córtex cerebral, essa parte escurinha a gente chama de massa cinzenta, e no meio dele a gente vai observar uma massa mais clarinha, que a gente chama de massa branca. E no final dele aqui, na parte mais interna ainda, é uma massa mais acinzentada, também chamada cinzenta. Esse córtex cerebral, nós vamos ver ali daqui a um pouquinho, ele é composto de quê? De corpos de neurônios, tá? E essa parte branca é composta de quê? De axônios, né, de neurônios que são compostos de bainha de mielina. A bainha de mielina, como é gordura, né, na verdade, então por isso que tem essa parte esbranquiçada, tá? Que são a bainha de mielina que faz essa cor clara
do cérebro. Então, a massa cinzenta é composta de corpos de neurônios e a massa branca é composta pelas bainhas de mielina. Ok? Então, gente, só para poder, no caso, recapitular, né? A substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta é a camada mais superficial, denominada de córtex cerebral, e ela é composta por corpos de neurônios. A substância branca é a camada mais interna do cérebro, composta por axônios de neurônios mielinizados. Gente, então, o nosso cérebro é composto por lobos, né? E esses lobos têm a nomenclatura de acordo com o osso que ele está presente. Por exemplo, o nosso lobo frontal é por causa do nosso osso frontal, que é da nossa fronte, né? O nosso lobo parietal, né? Que é o do meio da cabeça aqui em cima. Occipital é o lá atrás, está associado ao nosso osso occipital, e o nosso lobo temporal, tá? Que é também relacionado ao nosso osso da têmpora. Então, o nosso cérebro, os nossos lobos cerebrais são divididos de acordo com os ossos que eles estão, né? Que faz cada proteção desses lobos. Então, da mesma forma que é do hemisfério direito, digamos assim, vamos supor que é um corte que você está vendo do lado direito, do outro lado esquerdo é a mesma informação. Então, o lado direito quanto o lado esquerdo tem essa mesma conformação aqui de lobos. Então, gente, o lobo frontal, o que esse lobo frontal nosso faz? Ele é responsável por quê? Pelo planejamento e pensamento abstrato, tá? Então, quando você vai planejar uma ação, quando você está... Pensamento abstrato, vamos supor, você está escutando a música, você está curtindo a melodia, está viajando ali, essas funções, ela é realizada pelo lobo frontal. O parietal é responsável pela interpretação das nossas sensações. Frio, calor, sede, fome. Então, todas as nossas sensações que a gente tem está relacionado ao lobo parietal. O lobo parietal que é responsável por interpretar essas sensações que vêm, a maioria das vezes, do nosso sistema nervoso periférico. Por exemplo, você está com frio, está frio, seu corpo está sentindo frio, a extremidade está fria. Então, essas extremidades mandam esse impulso nervoso até o nosso encéfalo para ser decodificado, para você saber que você está sentindo frio. Então, o lobo parietal que é responsável por essa né, interpretação aí. O nosso lobo occipital, que é lá atrás, é responsável pela visão, né, que é o nosso último, lá atrás, atrás da cabeça, responsável pela nossa visão. E o nosso lobo temporal, né, ele é responsável pela audição, olfato, ordenação do pensamento, julgamento e memória. Então, eu falo assim, o lobo temporal é o lobo do juízo. Então, quando você tem algum pensamento de julgamento sobre está certo, está errado, então, é o lobo temporal que ele está envolvido nessa forma de pensar, né? Se alguma coisa, alguma atitude nossa, você tem condição de fazer esse julgamento, é o lobo temporal que faz essa função. Bem como na audição, olfato e ordenação do pensamento, que é a memória. Agora, o cerebelo, gente, aquela parte lá atrás é como se fosse um cérebrozinho pequenininho abaixo do cérebro. Vocês conseguiram reparar isso? É como se fosse um cérebro à parte. E o cerebelo, gente, ele faz parte do encéfalo também, e está atrás do tronco encefálico. Então, na parte occipital ali, ele está atrás da parte occipital e na parte, né, atrás na parte posterior do tronco encefálico. Se divide em dois hemisférios também, igual o cérebro, só que os hemisférios cerebelares, que estão unidos pelo verme cerebelar. E é composto também por substância cinzenta, na região mais superficial, e substância branca, na região mais interna. Então, a mesma coisa do cérebro. Né? Na parte mais externa, nós temos a substância cinzenta, na parte mais
profunda, nós temos substância branca, que, como nós vimos, a mesma coisa do cérebro, composto por corpos de neurônios e bainha de mielina. É a mesma estrutura, praticamente, do cérebro, só que estava por outra coisa. Então, aqui, está vendo? Aqui tem o encéfalo, no cérebro, e o cerebelo é essa parte mais escurinha aqui, ó. Tá? Como se fosse o cérebrozinho, a parte aqui, ó. Ok? Então, ele é dividido em dois hemisférios, né? E aqui é o verme cerebelar que faz a união desses dois hemisférios. Então, gente, a corte interna também do cerebelo, tá vendo? É muito parecido com o cérebro, ó. Então, a parte externa acinzentada, que é a massa, né, a substância cinzenta, e a substância branca, ok? Dos dois lados. Aqui o verme no meio, unindo os dois lados. E aqui já temos o tronco encefálico aqui, ó. Ok? Então, gente, qual que é a função do nosso cerebelo? Então, ele está muito envolvido também na processação das informações sensoriais, coordena a execução dos nossos movimentos e está muito importante também na manutenção da nossa postura e do nosso equilíbrio, tá? Então, ele tem essas três funções. A parte sensorial, a parte dos movimentos, tá? O que acontece com ele? O nosso córtex cerebral manda executar o movimento, mas quem coordena essa execução do movimento é o cerebelo, no caso do cerebelo. Nós vamos ver quando tem algum problema nele, você tem, no caso, a coordenação toda do movimento, toda assim, prejudicada, porque o cérebro manda você fazer, mas quem coordena a intensidade do movimento, se está certo, o músculo antagonista com o músculo agonista, se está tudo em perfeitas condições, é o cerebelo que faz essa coordenação. Então, o cérebro manda fazer a execução do movimento, coordena mesmo, no caso do cerebelo. Então, gente, existem algumas patologias que podem acontecer no nosso cerebelo. Uma das mais importantes aqui, no caso, é a ataxia. Então, o que é essa ataxia? É um processo degenerativo, né, do cerebelo, que se desenvolve por causas hereditárias ou adquiridas, por trauma, doença degenerativa, como esclerose múltipla, tumores, entre outros, ok? E esse processo, gente, ele pode acarretar a perda da coordenação motora e do planejamento dos movimentos. Então, por isso que a pessoa que tem problema de ataxia, ela não consegue fazer o movimento perfeito, né? Ela tenta fazer o movimento, mas o movimento fica estabanado. Ou ele fica muito forte, ele fica muito fraco, ele não consegue coordenar bem esse movimento por causa dessa ataxia. E ele também prejudica muito a questão do equilíbrio. A pessoa que tem ataxia, ela não consegue andar direito, porque o cerebelo não consegue coordenar esse movimento, né, de acordo com o que precisaria estar acontecendo. Okay? Isso aí acontece por quê? Porque ele degenera, é como se ele atacasse essas células do nosso cerebelo e acabasse com elas. Então, é uma doença que, infelizmente, é uma doença muito séria e que a maioria dos casos não tem cura. E muitas vezes é autoimune. O seu próprio organismo que faz isso com as células, né, cerebelares. Então, gente, alguns sintomas da ataxia são esses que a gente pode estar vendo aqui. A dismetria, que é a perda da noção espacial, como eu disse, a partir do momento que o seu cerebelo não consegue coordenar a sua função de fazer o movimento, então você perde a noção espacial. Você acha que você vai sentar na cadeira, por exemplo, mas você não consegue sentar direito. Você senta mais para lá ou mais para cá, ou pode cair, porque você perde essa noção espacial. Tem a distasia, que é a dificuldade de equilíbrio mesmo, a disbasia, dificuldade de deambular. Gente, alguém tem dificuldade de saber esses termos? Igual, a gente já tem que começar a estar utilizando essa nomenclatura, então vamos utilizar muito para frente aqui, ó, deambular. Alguém tem dificuldade de saber o que é essa palavra? Deambular? Alguém sabe ou alguém não sabe? Por favor, me dê um retorno. Andar. Andar. Então, deambular é andar. Então, já tem que começar
a ter esses termos técnicos, nós temos muito isso, né? Por exemplo, na hora de você fazer um relatório, você passar um plantão para o colega, você passar informação para o médico. Então, nós temos que estar já começando a acostumar a utilizar os termos técnicos, nós vamos ter que estar utilizando na nossa vida, né, cotidiana aí, ok? Então, gente, disartria, que é dificuldade de falar, e o nistagmo. O que é o nistagmo, gente? É uma oscilação. Não sei se vocês já viram pessoas que você vai conversar com ele, a cabeça fica balançando, igual a mim, assim, ó. Está conversando e a pessoa está assim, ó, balançando a cabeça para um lado para o outro. E se ela parar, se ela segurar a cabeça, o olho fica para lá e para cá. Ela não consegue parar. Por quê? É uma contração involuntária dos músculos do globo ocular, por causa justamente dessa questão do nosso cerebelo não está conseguindo fazer uma resposta adequada aos nossos impulsos nervosos que chegam no nosso músculo do globo ocular. Então, aí fica, ou os olhos ficam mexendo para um lado para o outro, se ele segurar a cabeça, os olhos mexem. E se ele soltar a cabeça que fica balançando para um lado para o outro. Se chama nistagmo. Gente, então, nós já falamos do cérebro e do cerebelo, agora vamos falar da medula espinhal. Então, ela faz parte do sistema nervoso central, juntamente com o encéfalo, e ela é composta também, gente, por substância cinzenta e branca. Mas só que nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Aqui, na nossa medula, é o contrário. A substância branca vai ficar na parte superficial e a substância cinzenta vai ficar no fundo. Olha que interessante. Na medula, é o contrário do cérebro e do cerebelo. Ok? Ela é dividida em cervical, torácica e lombar, sacral e coxígeo. De acordo com o osso da coluna que ela está fazendo parte, né, que está abrangindo, vai ter o nome dessas partes que os ossos estão fazendo a proteção, ok? E assim como o encéfalo também, ele é recoberta pela nossa meninge. Então, a meninge recobre tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Então, olha aqui para vocês verem que eu falei, ó, a substância branca agora está bem na frente e a substância cinzenta está mais centralizada, tá? E da nossa medula espinhal sai nossos ramos e vai ramificar toda a nossa musculatura, tanto dos membros quanto a musculatura do nosso abdômen, quanto os nossos órgãos. Por exemplo, o coração, o batimento cardíaco é feito através da inervação que sai da nossa medula que vai para o nosso nervo vago para poder fazer as contrações cardíacas, bem como a respiração, tá? Então, todo esse sistema nervoso nosso de autônomo ou o sistema voluntário, esquelético, tudo é ramificado pela nossa medula espinhal. São os nervos que estão na medula espinhal que faz essa ramificação. Então, gente, ela tem, a gente chama de cornos, tá? Então, nós temos o corno, o dorsal, que ele é mais fininho, tá vendo? Ele é mais delgadinho. O corno ventral, ele é mais cheinho, tá? Ele é mais gordinho aqui. E tem o corno lateral. Então, cada corno desse é responsável por uma função. O corno, o dorsal, ele é mais questão sensitiva. O corno ventral, ele é mais coordenação motora, tá? E tem também o corno lateral, que nós vamos ver aqui agora qual que é a função de cada um, tá? Então, gente, ó, o corno dorsal, mais delgadinho, aí faz entrada das fibras sensoriais das extremidades, que vai nossos braços, das nossas pernas, né? Do nosso ventre para a coluna, tá? Então, ele entra por ali, ok? E o corno ventral, que é o mais grossinho que a gente viu ali, é responsável por enervar nossos músculos esqueléticos. Então, ele sai da nossa medula e vai enervar os nossos músculos esqueléticos. E o corno lateral, que está entre um e outro ali, ele tem a função de enervar nossas glândulas, músculos lisos e músculo cardíaco. Ok? Então, cada um faz uma função diferente. Gente,
E é justamente aqui na nossa medula espinhal, onde a gente faz a coleta do líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, principalmente crianças ou adultos também, né, suspeita de meningite, ou suspeita de qualquer inflamação que tenha a nível de sistema nervoso central, é esse líquido que é colhido, né, para poder fazer a cultura, para ver se é alguma coisa bacteriana, se é alguma coisa virótica, ou se o que está acontecendo. Então, geralmente, colhe esse líquido entre a L3 e a L5. E também as anestesias, como a RAC e a peridural, também são injetadas, né, para fazer o bloqueio, principalmente quando vai ganhar neném ou fazer uma cirurgia que você precisa só de anestesiar da cintura para baixo, ele é feito esse bloqueio entre a L3 e a L5, tá? Então, aqui que vai ser aplicado a anestesia e a coleta do líquido cefalorraquidiano. Então, aqui, ó, a gente vai observar. Leonardo. Oi? Pois não? Mas essa fase de entre a L3 e a L5, isso tem algum fundamento, isso? Sim, por causa do bloqueio. Vamos supor, se você fizer um bloqueio mais para cima, você pode bloquear, por exemplo, o músculo, o nervo que inerva o nosso pulmão. E aí? Como é que faz? Aí você para de respirar. Você vê que o bloqueio é feito entre a L3 e a L5, porque você vai ficar anestesiado só da cintura para baixo. Então, mulheres, quando vai ganhar neném e tal, quando aplica a RAC ou a peridural, aí começa a perguntar, né? Tá sentindo o pé? Tá sentindo? Aí chega uma hora, não estou sentindo mais. Tá vendo? Porque entre a L3 e a L5 são as inervações que vai para os membros inferiores. Justamente. Então, se a gente fizer esse bloqueio mais em cima, você vai ter um bloqueio mais superior. Com um órgão, talvez, que você não poderia estar bloqueando. Entendi. Entendeu? Porque a intenção aqui não seja geral. A geral é outra coisa, tá bom? Ela vai ser sistêmica, né? Mas quando é uma anestesia de bloqueio, para poder anestesiar só as partes inferiores, você vê aqui, ó, ela pega, tá vendo? Geralmente aqui, ó, a anestesia peridural, ela é feita aqui, geralmente L5. A anestesia já RAC está aqui na L3, tá vendo? Então, aqui L3, aqui L5. Então, geralmente, entre L3 e L5, ó, entre essas duas vértebras. Aí coloca a mulher posicionada, tá vendo? Aí a gente coloca a agulha, gente, uma agulha imensa, tá? Você tem que perfurar até achar o líquido aqui, e quando ele tira essa agulhinha que tá dentro dessa outra agulha, que começa a pingar o líquido, cefalorraquidiano aqui, aí que ele pode injetar anestesia. Porque se ele injetar ela aqui fora, não vai adiantar nada. Transpassar aqui também não adianta. Então, a gente tem que achar esses dois espaços aqui, onde está circulando o líquido, para ele injetar aqui dentro. Entenderam? É por isso que tem que ser entre a L3 e a L5, justamente o que você falou. É onde vai estar os nossos pares, né, de nervos espinhais, que vai inervar a nossa musculatura da cintura para baixo. Gente, vamos perguntar, gente, que coisa feia, ninguém pergunta nada. Ah, não, hein? Vamos lá, então. Então, gente, nosso tronco, nós falamos já do cérebro, do cerebelo, da medula espinhal, e agora ficou faltando só o tronco encefálico, tá? Nosso tronco encefálico, ele é composto, então, pelo diencéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então, essas três, principalmente aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui começa a nossa medula espinhal, tá? E ela vem aqui ramificando para baixo. Mas o tronco encefálico mesmo é mesencéfalo, ponte e bulbo. Ok? Então, gente, o tronco encefálico faz parte do encéfalo, sendo dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo, então, ele é responsável por quê? Pelo processamento dos estímulos visuais e auditivos, bem como participa da geração da motricidade reflexa somática. O que é essa motricidade reflexa somática? O susto. Quando você assusta, você dá aquele tranco, né? Realmente o olho fica arregalado e o coração bate mais acelerado. Então, essa é a gente chama de motricidade reflexa somática, tá? Um exemplo dele é o susto que a gente toma.
A ponte, gente, ela faz a retransmissão das informações entre o cérebro e o cerebelo, por isso que ela está muito envolvida na questão dos nossos movimentos, tá? E ele ajuda a coordenar a respiração juntamente com o bulbo, tá? E o bulbo é responsável pelo movimento voluntário dos membros superiores e inferiores, tá? Então, gente, esse membro SS e aqui, membros superiores e membros inferiores. E do tronco, e o controle das funções involuntárias, como regulação das nossas contrações cardíacas, ele que faz, o bulbo que é responsável por manter o nosso coração, né, funcionando, é o bulbo, bem como o calibre dos nossos vasos sanguíneos, tá? Tudo é responsável, a função do bulbo, por fazer todo esse movimento voluntário nosso de batimento cardíaco ou de pressão sanguínea, tudo isso aqui é relacionado com o bulbo. Gente, e algumas patologias que a gente pode estar falando do nosso tronco encefálico, uma delas seria o Parkinson. O que é o Parkinson, gente? Ele ocorre devido a uma degeneração da massa negra, que nós vamos ver no próximo slide, onde que ela está localizado, tá? Então, gente, essa massa negra, ela é formada por neurônios que eles são responsáveis por produzir a dopamina, né, localizado no interior do mesencéfalo. A dopamina produzida na massa negra inibe o núcleo caudado da base, ele produz um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Então, essa dopamina que inibe o caudado de produzir essa acetilcolina. Então, gente, quando nós temos algum problema nessa massa negra aqui, e esse neurônio começa a morrer e começa a parar de produzir essa dopamina, ele tem um aumento dessa produção de acetilcolina, e ele vai para onde? Ele vai para os nossos músculos esqueléticos e começa a fazer contração involuntária. Então, é por isso que a pessoa que tem Parkinson, ele fica tremendo, ele treme o tempo todo, e quanto mais treme, mais ele vai ficando com a musculatura rígida, né? Porque essa contração é feita igual a pessoa quando malha. Se ele ficar malhando direto, ele hipertrofia a musculatura, né? Então, acontece isso com a pessoa que tem Parkinson. Essa musculatura vai ficando rígida. De tanto contrair, ele endurece essa musculatura. Então, devido a essa produção exacerbada dessa acetilcolina, porque essa dopamina está sendo produzida para poder impedir ela de ser produzida aqui no nosso caudado, ele para de ser produzido aqui, então aí o caudado começa a produzir acetilcolina sem ter ninguém para poder parar essa produção. Aí, oi, querida. Tem alguma explicação pelo fato do Parkinson acometer mais sexo masculino ou não? Isso é... A gente sabe pela questão estatística, né? Sim. Realmente, mais pessoas do sexo masculino são acometidas, mas o porquê a gente não sabe. A gente não tem... Os estudos eles não comprovaram qual que é o motivo do Parkinson. O que desencadeia o Parkinson? A gente sabe pela questão, sim, estatisticamente falando, a gente tem maior probabilidade no sexo masculino. Mas o que desencadeia, infelizmente, não. Tá? Olha aqui, gente, essa aqui, ó, a substância negra, tá vendo? Olha aqui como que ela é na pessoa normal, olha aqui. Ela é bonitinha aqui, tá vendo? Olha a pessoa do Parkinson. Aqui, ela acabou, tá vendo? Ela não tem mais. Tá? Entenderam? Então, essa massa negra aqui, na pessoa normal e na pessoa que tem Parkinson. Então, esses que são os neurônios que produzem essa dopamina e que para de produzir e que vai descadear isso tudo aí que a gente falou. Então, os sintomas do Parkinson, gente. Parkinson, então, a pessoa tem tremores, rigidez, que eu expliquei, por causa da contração, instabilidade postural, porque ela fica com a musculatura rígida, né? Ela fica com a postura, vocês vão ver aqui, bem encurvada, e bradicinesia, lentidão dos movimentos. Ela vai fazer o movimento parece estar robotizado, aquele movimento lento, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Então, ó, a pessoa fica com tremores, a posição bem encurvada, então rigidez nas costas, o cotovelo e pulso flexionado, tudo isso por causa da rigidez. Vai ficando enrijecido, então vai
tá vendo a mão engarra, olha, tá vendo tremores nas mãos. A boca, gente, começa, a pessoa perde às vezes a musculatura fica, a gente vai de rosto em máscara, a boca fica aberta, a pessoa começa a salivar demais, porque não tem o controle mais de conter a saliva na boca, porque a boca fica entreaberta. Então, o quadril flexionado, o joelho flexionado, então a marcha fica comprometida. Então, tudo fica comprometido por causa desse excesso de acetilcolina que está sendo produzido no caudado dele, no núcleo caudado, e que não tem, que a dopamina parou de ser produzida e não tem ninguém para poder mandar ela parar de produzir. Ok? Tá. Outra patologia que a gente tem, além do Parkinson, é a esclerose múltipla. Alguém já ouviu falar de esclerose múltipla? Aquela menina que fazia aquela série da... Meu Deus, a Cláudia Rodrigues, né? Ela tem esclerose múltipla. Então, o que é esclerose múltipla? É uma doença, né, autoimune também, crônica e progressiva, que não se sabe a causa. Ninguém sabe, como o Parkinson também, ninguém sabe o que desencadeia a esclerose. O que acontece com a esclerose? Então, ocorre um processo inflamatório que destrói a bainha de mielina. Sempre que a gente falou da bainha de mielina lá atrás, que era importantíssimo, porque ela conduzia os impulsos nervosos mais rápido. Então, quando essa bainha de mielina ela é destruída, acaba que forma cicatriz, né? Nós vamos ver ali, faz tipo uma cicatriz do cérebro. Então, essas cicatrizes que são chamadas de placas, né? Placa esclerótica, por isso que chama esclerose múltipla. Vai formando placa de esclerose, como se fosse cicatriz, e fica duro o local. Então, são as placas escleróticas que vai diminuindo ou interrompe mesmo a propagação do impulso, tá? Então, ele pode fazer uma interferência tanto na questão cognitiva da pessoa, quanto na questão física, né? Vai perdendo, no caso dos movimentos, vai perdendo capacidade cognitiva e vai destruindo por causa da destruição da bainha de mielina, tá? Então, olha aqui para vocês verem, ó. Então, nós temos o neurônio, o axônio dele aqui, ó, onde tem as bainhas de mielina. Numa pessoa normal, ele aqui. Olha como que ele fica depois que ele é destruído, ele fica desse jeito aqui. Então, o impulso nervoso deve pular daqui para cá, ele tem que percorrer toda essa área aqui até chegar no final. Então, ele demora muito mais para chegar até o final do axônio e, às vezes, nem chega, ele é interrompido mesmo. Ok? Então, essa questão de propagar esse impulso mais rápido aqui, ele perde essa função. E o que acontece? O nosso próprio organismo que faz isso aí. Agora, qual o motivo? Só Papai do Céu. Olha aqui, gente, para vocês verem, olha. Olha aqui isso aqui deve ser uma ressonância magnética ou uma tomografia. Olha como estão os pequenos pontos brancos, ó, que está no comecinho, olha. Aí aqui a parte mais intermediária, já está mais acometido. Olha aqui o grave, estado grave, ó. Isso tudo aqui é placa né, as placas que vão fazendo as cicatrizes aqui, e aonde a cicatriz aqui já era, aqui não existe retorno mais. Então, aqui esclerosou, as placas escleróticas, esclerosou aqui, não tem como reverter mais o quadro. Então tá, gente, é isso que eu queria falar. Antes da gente passar para a nossa atividade, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor. Estou esperando. Se não perguntar, eu não vou sair daqui e... Por enquanto, sem dúvidas. Vamos ver depois da atividade. Então tá. Já que vocês não estão perguntando, agora eu vou perguntar então. Gente, então por que o primeiro trimestre da gestação... Por que, então, que o primeiro semestre da gestação, primeiro trimestre, perdão, é considerado o mais delicado para a ocorrência de infecção pelo Zika vírus? O que vocês acham? Explique, por favor. Depois que a gente viu isso tudo aí, vocês lembram lá no comecinho que eu falei
sobre o fechamento do tubo neural, lá entre a... Eles falam muito da infecção dele o Zika vírus, eles levam muito com relação à consequência da hidrocefalia, né? Então, acredito que isso aí pode interferir quando ele está no desenvolvimento do tubo neural, né? Que pode desenvolver a hidrocefalia. Cris, parabéns, é isso mesmo. Então, gente, quanto mais novo o concepto tá, quanto mais no comecinho da gestação tá, na formação do tubo neural, na formação dos músculos, esqueléticos, qualquer infecção, qualquer coisa que a gente tenha nesse comecinho, é muito mais grave para o feto. Por quê? O concepto. Por quê? É onde está formando ali. Então, qualquer interferência ali vai ser muito grave. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente fala assim, no começo, assim, na verdade, a gestação inteira. Mas para gestante, gente, usa o repelente, usa uma blusa de manga, evita de estar transitando, principalmente o horário entre ao amanhecer e o anoitecer, que é o mosquito está mais ativo. E, infelizmente, a nossa região, né, gente, é uma região endêmica de chikungunya, de zika, de dengue. Então, a gente tem que estar muito atento, né, com as nossas gestantes, vocês futuros enfermeiros e enfermeiras, tem que estar muito atento a isso aí, porque é uma época que o feto está muito vulnerável. Então, até o terceiro trimestre, ou até o primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, é o primeiro estágio de formação. Então, qualquer interferência ali é muito complicado. E por isso que a gente faz também, gente, os exames. Igual, quando a gente inicia o pré-natal, a gente pede aquele tanto de exame. Hemograma completo, glicose, pede citomegalovírus, IgG e IgM, pede toxoplasmose, IgG e IgM, pede rubéola, principalmente o IgG, para ver se a mulher foi vacinada contra o... Gente, uma das coisas que mais provoca microcefalia, hoje comprovado, que o Zika a gente está associado, mas ainda não, você não pode afirmar. O Zika provoca? A gente sabe que as mulheres que desenvolvem o Zika têm uma tendência maior a desenvolver a microcefalia nos fetos, mas a rubéola já é comprovado. Por isso que hoje nós temos vacina contra a rubéola. Então, a mulher está querendo engravidar ou engravidou, a primeira coisa que a gente olha, o cartão dela, está em dia a vacina, e a gente pede também, né, o IgG contra a rubéola para saber se ela está com o sistema imunológico coberto contra o vírus, né, da rubéola, que é um dos que mais provoca microcefalia. O citomegalovírus também provoca microcefalia. Outro também que pode provocar principalmente cegueira é a toxoplasmose, tá? Por isso que a gente orienta muitas as gestantes a não manipular carne crua, né? Porque, principalmente, você fez a cutícula, né? Arrancou os bifes ali e tal. Aí vai mexer com carne crua, é perigoso. Você pode estar contaminando, né? Com toxoplasmose através ali de uma simples manipulação de um bife. E, então, a gente pede, se for fazer a manipulação, ou use uma luva, né? Não ter contato com cão, com gato, né? Principalmente o gato, ele transmite muito, né? A toxoplasmose. Aí tem gestantes, mas é meu gatinho. Você olha, pelo menos por enquanto, né? Até se ganhar o neném, dá o gatinho, pede alguém para cuidar do gatinho, depois você volta com o gato para casa. Mas as fezes do gato é muito perigoso, gente, para toxoplasmose. E alguns estágios da sífilis também, gente, pode provocar microcefalia, tá? E hoje, gente, está uma infecção de sífilis assim, incrível. É muita gestante, é muita gestante com você vai testar, né? Ainda bem que hoje a gente faz o teste rápido, na hora que você faz ali, já detecta e a gente já trata, né? É a bezetacil, que é usado durante 2 semanas, são 3 doses consecutivas, por 3 semanas seguidas, e a gente consegue tratar, né? Porque hoje está tendo demais, muitas sífilis. Infelizmente, ali você pega uma gestante tardia, quando você vai descobrir, já estava com sífilis, e atravessou a gestação inteira com sífilis, e você vai ter um problema com esse feto lá na frente, tá? Então, é muito sério isso aí, a gente tem que estar muito atento. Então, vamos lá, então.
Então, nós perguntamos. Vamos ver se você falou certinho aí, Cris. Vamos ver. A resposta. Então, vamos lá, gente. Alguém lê para mim aí que eu cansei de falar. Meninas. Eu vou pedir, hein? Então, vamos lá. Parabéns. É no primeiro trimestre da gestação que ocorre a diferenciação e desenvolvimento dos órgãos e sistemas, como no sistema nervoso central, quando o indivíduo é acometido nessa fase do seu desenvolvimento embrionário, a chance de malformação no sistema nervoso central é muito maior, acarretando, por exemplo, a microcefalia. Cris, parabéns, então. Você brilhou, tá vendo? Você falou certinho, é isso mesmo. Então, quanto mais cedo, né, ocorre qualquer tipo de manifestação de infecção, por algum desses fatores que a gente falou aí, mais chance de dar problema. Tá? Gente, então, considerando a relação da infecção por Zika vírus e o aumento da ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, qual a estrutura do sistema nervoso é acometido pela síndrome e quais as consequências desse comprometimento? Você pode falar aí de Guillain-Barré para mim? Meninas, meninos, por favor, Guillain-Barré, quem pode me falar alguma coisa de Guillain-Barré? Onde vocês acham que ataca? Hein? Ninguém, gente? Não? Então tá, então vamos lá. Gente, a síndrome de Guillain-Barré, depois vocês dão uma olhadinha aí, porque o nosso tempo está bem curto. E cada Guillain-Barré é uma resposta autoimune também, sempre que a pessoa tem uma infecção, tá? Após a infecção, ou de uma gripe, ou do Zika vírus, a gente tem até relatos de reação pós-vacinal, tá? Principalmente da gripe. Acontece o quê? O organismo, ele desenvolve uma resposta imunológica para combater esses micro-organismos, mas de uma forma tão potente que esse sistema imunológico começa a atingir, né, os nossos bainhos de mielina ali, igual a gente viu, começa a destruir a bainha de mielina. Então, é uma resposta do nosso próprio corpo, muito exacerbada, de uma forma assim que não era para estar acontecendo, que é uma resposta muito forte, geralmente após alguma infecção, tá? E é interessante que ela começa sempre dos pés, tá? E vai subindo, tá? Para as pernas, pode atingir o tronco e pode atingir até a questão, no caso, a nossa musculatura respiratória. Então, por isso que é uma doença perigosa, tem que ser internado, tá? É uma doença que começou os sintomas, a pessoa deve ser internada, porque ela pode evoluir muito rápido e atingir os nervos, né, respiratórios e acometer a pessoa e a pessoa até morrer, tá? Então, ele começa sempre de baixo para cima. E na hora de regredir, interessante que começa a regredir de cima para baixo, tá? Então, ela vai ao nosso tronco ou até ao nosso... Pode atingir a face, tá? Pode atingir os músculos da face. E depois que ele vai regredindo, e é rápido também, geralmente até 2, 3 semanas no máximo, aí depois de 3 semanas já começa a regredir, aí vai regredindo, e essa regressão é lenta, para poder fazer o estrago é rapidinho, com 2, 3 semanas, mas depois, para regredir, ele regrede lentamente.
tá? Por quê? Nós vimos lá nos dendrócitos que vão reconstituir a banha de mielina e tal, então é muito neurônio para ele poder fazer reconstituição, então demora muito tempo para a pessoa, às vezes, recuperar, tá? E passou de 3 semanas de doença, a gente considera que já é uma Guillain-Barré já crônico, tá? Aí a pessoa tem que fazer uso de corticoide, tem que fazer para poder minimizar essa destruição, né, da bainha de mielina, porque quando você tem uma resposta imunológica muito alta e você entra com o corticoide ele diminui o sistema imunológico da gente. Então, o sistema imunológico vai parar de atacar a sua bainha de mielina, tá? Então, nesse processo aí, quando é crônico, a gente tem que fazer uso do corticoide. E o que pode ser feito mais? Quando a pessoa, como a musculatura vai ficar flácida, não vai responder, você vai ficar muito tempo parado, a gente tem aqui uma perda de massa muscular muito grande. Então, quanto mais cedo você iniciar a fisioterapia, até para impedir que a pessoa desenvolva essa flacidez muscular, é melhor. Por quê? Quanto mais flácido tiver essa musculatura, se houver perda muscular, é pior para ela e mais difícil vai ser a recuperação. Ela é parecida, então, com a esclerose múltipla? Oi? É parecido com a esclerose múltipla. Ô, Cris, na verdade, essas doenças todas se parecem com a outra. Vocês, né, repararam? Sim. São muito próximas. Uhum. Entendeu? Só que a esclerose, ela é autoimune, mas ela não está relacionada à infecção de nada. E ela simplesmente acontece. De quê? Não sei. Mas ela destrói também a bainha de mielina. De mielina também. A Guillain-Barré destrói devido à infecção de um agente. Aí ou vírus, ou um caso da bactéria, ou uma gripe. Tá. Então, quando você combate o vírus, você consegue voltar com que essa bainha de mielina ela se reconstitui. Não, é o seguinte, é assim que funciona. Você teve uma gripe, tá certo? Vamos supor uma gripe muito forte. Aí, depois de 2, 3 semanas, a gripe já acabou. Aí o seu organismo produziu anticorpos para acabar com a gripe, ok? Acabou com a sua gripe, matou os vírus. Só que ele desenvolveu essa resposta imunológica tão forte, que ao invés de ele acabar só com o vírus, ele começa a atacar a sua bainha de mielina também, que não tem nada a ver com o vírus. Agora, por que ele faz isso? Ninguém sabe, entendeu? E ele começa a atacar o que não era para atacar. Aí, isso costuma durar, no máximo, até 3 semanas. Entendeu? Aí, depois que passa de 3 semanas, a gente considera que é o Guillain-Barré já crônico. E tudo que passa com um tempo mais prolongado é crônico. Então, o Guillain-Barré, depois de 3 semanas, ele cronificou. Aí que tem que entrar com esse corticoide, para quê? Para você eliminar essas células de defesa que estão em quantidade muito grande do seu organismo. Aí ele parou, você conseguiu controlar. Aí ela parou de atacar a bainha de mielina, aí que as suas células da glia vão entrar para reconstituir a bainha de mielina. Mas esse processo é lento, entendeu? Mas o ataque que é desenvolvido pelos nossos anticorpos é rápido. Você vê que com 3 semanas já faz o estrago. Mas para você recuperar esse estrago que é lento. Demora, às vezes, anos, né? De meses a anos. Então, ela tem cura, então? Tem. A maioria dos casos, a pessoa volta ao normal de novo. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas qual que é o perigo disso aí? A pessoa não se atentar e ficar em casa, esperando, e chegar na fase aguda. Não, e acometer o músculo da nossa... o músculo, no caso, respiratório, e a pessoa dá uma parada respiratória e morrer em casa. Porque essa evolução é muito rápida. Entendeu? Assim, hoje você pode estar bem, a pouco amanhã você começa a ter uma parada respiratória e morre. Entendeu? Esse que é o problema do Guillain-Barré. Mas depois que você passa essa fase das 3 semanas e o seu organismo começa a se recuperar, geralmente a maioria das pessoas, cerca de 90%, eles ficam zerados, como se não tivesse nada. Entendeu? Algumas, assim, 10% pode ter a questão que eu falei com você de ser crônica, né? Mais de 3 semanas. E pessoas ter recidiva. Recidiva é o quê? Depois de 7 tempo aparecer de novo. Entendi. Entenderam? Ok. Gente, ficou explicadinho, Guillain-Barré? Sim. Deu para entender? Ok. Então, vamos para a nossa última pergunta. Então, gente, além da... E que outras alterações do sistema nervoso podem ser observadas na consequência da infecção pelo Zika vírus? Nós falamos do Guillain-Barré, né?
Mas o que a gente pode ter? Alguém falou comigo em Igurimel, acho que foi a Cris mesmo. Cris, o que você falou que pode ter? Você falou comigo mesmo, Cris, o que foi? Começa com Mi. Hein, Cris? Microcefalia? Microcefalia, dona Cris. Muito bem. Então, ó, o que a gente pode ter, gente, depois da infecção, que ataca no sistema nervoso central, principalmente no começo, né? Então, a gente pode ter, gente, ó, microcefalia, pode ter retardo mental, paralisia cerebral, epilepsia, atraso no desenvolvimento global. Então, isso aí varia muito, assim, de quanto que esse vírus da Zika vai comprometer o sistema nervoso. Se for um comprometimento mais leve, pode parecer só um caso humano, um atraso no desenvolvimento, uma epilepsia. Mas se for um ataque muito agressivo, aí nasce com microcefalia, nasce muito mais variado. Então, assim, vai depender de qual a idade que ele está sendo, que vai ser afetado, né? Que a gente sabe quanto mais cedo ele for afetado, mais problema ele vai ter. Vamos supor que ele foi afetado lá pelo 8º mês de gestação. Vai ter um problema? Pode ter, como pode não ter também. Mas esse problema a gente vai observar que ele vai ser menor, né? Do que se ele for afetado no começo da gestação. Então, além da Guillain-Barré, ele pode acontecer isso tudo aí, ó. Microcefalia, retardo mental, paralisia cerebral, epilepsia e desenvolvimento no desenvolvimento global da criança, um atraso. Ok? Gente, é só. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Estão de boa, então? Tá tranquilo? Ninguém tem dúvida, não? Meninos. Beleza, então, gente? Então, aqui, obrigado, tá, pela atenção. Vocês vão começar a teleaula agora, né? Um pouquinho. E queria desejar para vocês uma boa semana, tá, gente? Uma semana abençoada para vocês, abençoadora aí, com toda a sorte de bênção, Papai do Céu cubra vocês, toda a família de vocês. E qualquer coisa eu estou aqui, me chamem, tá? No grupo, me chamem no privado, tá? Podem ficar à vontade. E nós estamos juntos aí, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos à disposição, tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus, gente. Tudo de bom.